Bom, o próximo tema se chama Não é só sobre mandarim. Tá? Esse aqui é um lema que você que me segue no Instagram, provavelmente você vai ver eu falar muito disso, tá? Nos stories, principalmente nos stories, né? E eu queria compartilhar com você um pouquinho dessa minha visão sobre essa frase, porque ela não é uma frase qualquer, é uma filosofia é, onde eu levo profissionalmente para tudo que eu estou fazendo hoje, né? Aqui nesse vídeo, nas redes sociais, com os meus alunos, com os meus não alunos, tá? Todo mundo que me assiste, eu bato muito nessa tecla. Eu falo que não é só sobre mandarim. Afinal, o que isso quer dizer, né? Não é só sobre mandarim. E a real é que é uma filosofia que abrange tudo que faz parte desse universo, mas não somente o mandarim. Então, quando uma pessoa aprende ou está aprendendo, estudando mandarim, ela não vai aprender só mandarim, né? Eu preciso ensinar essa pessoa algumas questões culturais para o mandarim, né? Por quê? Porque se ela não entender alguns aspectos culturais, não adianta ela saber falar o mandarim somente, né? Por exemplo, você sabia que é extremamente desrespeitoso na China você presentear um chinês com um relógio de mesa ou um relógio de parede? Pois é. Você fala assim, nossa, que estranho, né? Mas o que tem a ver? Por que eu não posso dar um relógio, né? E você para pensar e você percebe que para os chineses, presentear um relógio, ele tem um significado de morte. Então, quando você presenteia um relógio para alguém, você está de alguma forma ameaçando a vida dela de alguma forma, entendeu? Então, olha a seriedade disso. Então, se você souber mandarim, se você usa o mandarim para uso comercial, se você quer ser tradutor, quer trabalhar com relações internacionais, enfim, qualquer objetivo que seja, ou simplesmente por amizade, se você cometer esse erro de dar um relógio para alguém, para um chinês, pode ser que essa pessoa, não estou dizendo que ela vai, porque talvez essa pessoa tenha a mente mais aberta, entender que você não sabe dessas questões culturais, mas você corre o risco, né, de abalar aí uma relação profissional, por exemplo, né? Eu não quero que isso aconteça com você. Logo, eu preciso te ensinar de que nunca se deva dar um relógio para um chinês. Ponto. Tá? E aí você para pra pensar e fala, não, mas espera aí, né? Se eu não tivesse te ensinado isso, como é que você ia saber, né? Se eu ficasse só falando sobre mandarim, né? Como é que isso vai acontecer? Onde você acha que tipo de resultado você acha que isso vai levar? Pode ser que você realmente, né, aprenda muita coisa em mandarim, mas essas questões culturais elas são importantíssimas e a gente não pode negar elas de que ter conhecimento dessas cerimônias, podemos assim dizer, dessas tradições, é imprescindível, tá bom? E foi com essa ideia, né, com esse pensamento, que eu comecei a desenvolver o Não é só sobre mandarim, né? Então eu preciso falar para o aluno além do mandarim. E de verdade, se você parar para pensar, todas as minhas caixinhas que eu abro lá nos meus stories do Instagram, que eu gosto muito de abrir as caixinhas lá e interagir com os seguidores, as pessoas não perguntam, na maioria das vezes, questões sobre mandarim, sobre a língua, sobre linguística, sobre gramática. Às vezes sim, às vezes não. Mas a maior dificuldade das pessoas hoje que eu vejo, nesses 17 anos que eu dou aula, são pessoas que não sabem como estudar. São pessoas que tentam estudar e não estão tendo o resultado que ela quer. Então, eu falar sobre técnica de estudo, eu falar sobre mentalidade de disciplina, eu falar sobre motivação, a importância dessas questões, é o que leva a pessoa a ter um resultado diferente. Então, se você for ver, eu não estou falando só sobre mandarim. E é por isso que surgiu essa filosofia, no qual eu quero compartilhar com você hoje. Então, não é só sobre mandarim, significa exatamente isso que você acabou de entender. Que, de fato, não é só sobre mandarim de alguma forma, mas que é sobre todas essas questões que fazem parte do universo mandarim.